Vamos lá, meus irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Cadê Sabrina? Está aqui. Fica de pé, Sabrina, por favor. Vira para lá. Isso, Sabrina ela está à frente do Ministério de Dança da igreja. Por isso você esteja chegando à igreja, gosta muito disso, ou gosta do Ministério de Dança, quer participar, está em dúvida se tem? Tem. A irmã está à frente do ministério e ela vai estar orientando você como fazer, como participar, como ensaiar, como a coisa acontece no Ministério de Danças. Tá bom, queridos? Então você procure a Sabrina, depois do culto, conversa com ela, fala com ela acerca do Ministério de dança, para você abençoar a igreja, servir ao Senhor, tá bom? Através da dança, algo precioso demais para a igreja, tá bom, querido? Precioso. Então, procure a Sabrina. Muito bem. Hebreus capítulo 11. Isso, eu vou pedir que os irmãos... Isso, obrigado. Os irmãos estão em pé, ainda tem lugar aqui na frente, tá? Por cá, se estiver em pé, traz para cá, senta aqui, ó. Tem ali para você, vai me ouvir 1h37. Hebreus capítulo 11. Hebreus é no finalzinho da Bíblia. Às vezes é mais fácil você abrir Apocalipse e voltar. Aí volte João. É Judas, João. Depois você vai para Pedro, Tiago. Aí você acha. Dando uma microfonia aqui, um retorno aqui. Vamos lá, irmãos. Hebreus capítulo 11. Deixa eu achar aqui que eu fui falando com os irmãos. Hebreus capítulo 11. Podemos ler, irmãos? Em nome de Cristo? Vamos lá. Você vai abrir no verso 23. Essa palavra ainda não é a última palavra, seria, mas Deus ministrou algo no meu coração. Eu quero muito compartilhar com os irmãos acerca de fé. A gente continua falando sobre treinando a fé, tá? É uma série de mensagens. Claro, pode ser que no meio do caminho dessa série de mensagens, como domingo que vem, sábado, domingo que vem, eu não estarei pregando, que vai estar pregando para o pastor Eleazar. Então a gente não vai estar pregando. Mas depois a gente vai seguindo, e algo que a gente precisa aprender muito, irmãos. A gente precisa aprender muito sobre fé. Muito. Ninguém sabe o suficiente, ou já sabe tudo, tá? A gente está sempre aprendendo com o Senhor. A nossa fé é treinada diariamente, constantemente pelo Senhor. E nós precisamos aprender sobre fé, tá? Quando você lê Hebreus, o capítulo 11, por exemplo, você está fazendo citações de irmãos desde o princípio do tempo, como Abel, até pessoas que viveram depois de Cristo, os apóstolos, a igreja primitiva, as citações. Então você pega ali toda a história bíblica. Na verdade, o que o autor está querendo dizer, que a história bíblica, os irmãos, os crentes, o povo de Deus, viveu pela fé. Se teve algo que moveu os irmãos, que trouxe vitória, que trouxe êxito na caminhada dos irmãos, foi a vida pela fé. Não tem como a gente vencer a não ser pela fé, tá? Pela fé. Sem fé não dá para agradar a Deus, e se a gente não agrada a Deus, o negócio fica difícil. Então, irmãos, a vida pela fé é algo extraordinário, é abençoador, é fruto do Espírito. A palavra do Senhor fala isso, que ele gera fidelidade, fé no nosso coração também. Então é algo extraordinário para a gente viver. Eu penso que nós precisamos aprender sobre fé, não só aprender algo teórico, assim, como se fosse um estudo bíblico, ficou quieto. Não, mas ter aplicação diária. Porque Deus tem a intenção de treinar a nossa fé. Ele está treinando. Lá o apóstolo Pedro fala que a nossa fé é como ouro e que é refinado como ouro. E você sabe como refina o ouro? É fogo. Ele fala assim, o ouro refinado pelo fogo. A nossa fé também é refinada. Então você percebe que as provações da vida, as circunstâncias da vida, nada mais é que uma das formas de Deus é refinar a nossa fé, treinar a nossa fé. Estamos sendo treinados, irmãos. Todos nós estamos em obras,
todos nós estamos sendo edificados, tá? E nós precisamos, e Deus está treinando a nossa fé, está fortalecendo a nossa fé, quer que a nossa fé cresça cada dia mais. Quando o Senhor Jesus fala sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente só se atenta para o fato que é pequena demais, ou que não chega nem ao grão de mostarda. Mas a intenção do Senhor também em relacionar o grão de mostarda, porque também o grão de mostarda, ele pode ser uma das menores das sementes, mas se torna a maior das hortaliças, como o Senhor Jesus fala, a ponto das aves se aninharem debaixo de suas folhas. Então, algo que é mínimo, irmãos, ela cresce. Algo que é pequeno, ela é treinada, ela é desenvolvida. A nossa fé, irmã, ninguém nasce com uma fé. Você olha Abraão, esses irmãos todos, nós vamos falar sobre Moisés, você vai perceber, ele não nasce, já nasceu com essa fé, lá nas alturas, nada disso. Eles foram sendo treinados, ensinados, equipados, passaram por provas, foram refinados, a fé foi sendo aperfeiçoada, foi crescendo. Assim acontece com todos nós. É pequena, é menor do que um grão de mostarda, mas pode se tornar algo grandioso. Tanto que Paulo, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre o amor, mas Paulo faz uma citação, ele fala assim: se eu tiver uma fé tamanha para remover as montanhas. A gente passa aquele texto, só percebe o amor, verdade. Mas ele fala assim: se eu tiver uma fé tamanha, a ponto de remover montanhas, então é possível haver uma fé a ponto de mover montanhas. Pastor, a minha fé está tão pequena que não move nem uma agude, nem uma terrinha. Tudo bem, irmão, não tem problema. O importante é você colocar no seu coração que Deus quer que a sua fé cresça, se fortaleça, se desenvolva, e nós precisamos desenvolver nossa fé, e Deus quer treinar nossa fé, tá? Deus quer treinar nossa fé, vai treinar. Se você entregou a sua vida para Jesus, você pode ter certeza que Deus está treinando a sua fé constantemente, a cada dia, cada oportunidade que acontece, tribulação acontece, Deus refina a nossa fé, Deus está dando oportunidade da gente exercer fé, da gente confiar no Senhor, da gente, e essa confiança, meus irmãos, ela é recompensada. Há um texto da palavra do Senhor em Hebreus 10, só vou citar para os irmãos, fala assim: não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Então a fé, a confiança no Senhor, ela é recompensada pelo Senhor. Quando você confia, quando você descansa, quando você busca, crê no Senhor, você honra o Senhor e o Senhor te recompensa. O texto de Hebreus 11 fala que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que confiam nele. Deus quer treinar a sua fé. Entendeu isso? Amém? Deus está treinando a sua fé. E nós vamos ver um outro abençoado, muito bacana, que tem bastante vulto na Bíblia, que é em Hebreus capítulo 11, versículo 23, que diz assim: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós pedimos que o Teu Espírito ministre nosso coração, e que Tu fortaleça a nossa fé, Tu edifique, construa e treine a nossa fé. Fala ao coração dos irmãos. Pai, eu não tenho condições, Senhor, a não ser que o Senhor fale ao coração dos irmãos, nada vai acontecer. E a minha oração, Senhor, é que Tu fale, Senhor, e que no coração dos irmãos possa ser tirado tudo o que atrapalha para eles entenderem sobre a fé, o caminho de excelência que o Senhor quer nos conduzir, Pai. Que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nesse texto que eu vou falar sobre fé, um aspecto diferente de fé, você vai perceber que diversas vezes nesse texto, a citação que é feita a respeito de Moisés, para isso, é fé para obedecer. Então, nós já falamos sobre fé para contribuir, fé para construir, e agora nós vamos falar de fé para obedecer. Se você não tiver, quando nós obedecemos ao Senhor, na verdade, por vezes é fruto de fé. E nós precisamos de fé para isso. Para obedecer ao Senhor, obedecer em caminhos que nós vamos precisar. Você vai perceber como nós precisamos de fé para exercitar a obediência ao Senhor. Que por vezes nós obedecemos, mas nós ficamos assim, mas e se obedecer, será como é que vai ser isso? Você precisa crer. Porque o certo nas circunstâncias da vida é obedecer. Mas por vezes nós ficamos com medo de obedecer e ver o que isso vai dar. Aí você vai perceber que a partir do verso 23, acompanha comigo aí, olha só. Quando o texto fala, pela fé Moisés recém-nascido, nesse versículo aqui, não está falando sobre a fé de Moisés, tá bom? Faz uma citação de Moisés, mas nesse texto, Moisés está falando dos pais de Moisés. Você conhece os pais de Moisés, né? Anrão e Joquebed, é uma citação deles lá em Números, tá? Você vê o nome dos pais de Moisés. E eles, naquela época, meus irmãos, o povo hebreu tinha crescido muito no Egito. E o faraó da época, meus irmãos, o rei na época, esses caras estão crescendo tanto, eles vão ficar mais fortes que nós, daqui a pouco vão fugir do país, vão se revoltar contra nós, ou se aliar aos inimigos. O que o rei pensou? Ele falou assim, todo menino recém-nascido vai ser morto. E aí eles deram uma ordem para as parteiras na época, falaram assim, na hora de fazer o parto, o neném que nascer, se for homem, mata o bicho, joga no Nilo, afoga o menino. E aí essas moças, que eram Zifrá e Puá, elas não fizeram o que o rei mandou. O rei ficou bravo com elas, não, quando a gente chega lá, as mulheres já deram até parto. Elas são fortes demais, não são como as egípcias, não. Elas tiveram, vamos dizer assim, elas exerceram fé para obedecer o Senhor. Elas tiveram fé, meus irmãos, para dizer não ao rei. Elas tiveram fé para contrariar a ordem do rei. Meus irmãos, isso elas estavam arriscando o próprio pescoço. E aí elas não quiseram fazer isso. Moisés nasce nesse tempo. Arão, que era o irmão mais velho de Moisés, tinha nascido um pouco antes, mas Moisés tinha nascido na época que foi colocado o decreto. E aí tinha que matar Moisés. O que o texto está dizendo que a mãe de Moisés e o pai de Moisés fizeram? O texto fala que essa atitude deles foi pela fé. Pela fé eles pegaram Moisés e esconderam 3 meses. Depois de 3 meses, eu fico imaginando, meus irmãos, naquelas casas lá, esconder o choro de um menino durante 3 meses. Eu fico imaginando. Acho que deve ter derramado uma unção de silêncio na vida de Moisés, mas ficou quieto. Porque você imagina os guardas passando nas casas, vendo as casas, e essa criança que o texto não fala, a gente fica pensando como é que era isso. Como é que acontecia para não descobrir que tinha uma criança que chorava? Uma criança que nasceu. Como é que acontecia isso? O fato é que os pais de Moisés enfrentaram o rei. O texto fala assim que eles negaram obedecer. Eles não temeram ao decreto do rei. Eles perceberam que em Moisés havia algo especial de Deus na vida dele. Algumas versões falam que ele era um menino formoso, bonito. Mas qual é a mãe e qual é o pai que não acha o filho bonito, né, meu irmão? Não é verdade? Os outros que vão visitar, mas a mãe vai achar o menino. Eu conheço um cara que falava que todo recém-nascido tem cara de joelho. Deve ser. Mas, tá bom. Mas digo assim, toda mãe, todo pai acha o menininho lindo. Então não é essa a intenção, só achar bonito. É que eles perceberam que tinha algo especial de Deus na vida de Moisés. Tinha um propósito de Deus especial na vida de Moisés. Aí a gente aprende que todos nós, na verdade, temos algo de Moisés. Porque Deus também tem algo especial na vida de todos nós. Todos nós somos um pouco Moisés. Todos nós, Deus tem algo especial para nós.
E aí foi lançado um decreto no Egito que tinha que matar as crianças todas. Mas aí os pais de Moisés, eles não temeram. Ficaram com medo do rei, não. Eles foram esconder. Depois, meus irmãos, eles fizeram uma espécie de balaio, de coisa feita de junco, meus irmãos. Um cesto feito de junco, piche e betume. Fizeram para não afundar e colocaram Moisés deitadinho dentro desse cesto de junco. E ele colocaram no rio Nilo, perto aonde as moças do palácio tomavam banho. E aí Miriam foi empurrando esse cestinho, colocou perto assim dos juncos e ficou quieta. Daqui a pouquinho, acho que ouviram o choro de Moisés. Aí a filha de Faraó foi lá dar uma olhada. É um filho, deve ser dos hebreus. Interessante que aí Miriam, que era a irmã mais velha, ela chegou imediatamente e falou assim: você quer que eu arranje alguma das mulheres dos hebreus para cuidar? E amamentar e cuidar para você? Aí a filha do Faraó falou assim: quero, chama para mim. Aí a própria mãe, irmãos, começou a tomar conta de Moisés. E mais, a filha de Faraó falou assim: eu vou te pagar para isso. Meus irmãos, Deus é Deus, meus irmãos. Ou seja, ali a figura, você sabe disso que no contexto bíblico, a figura, irmãos, de Faraó é a figura, o Egito é a figura do mundo, a figura do Faraó é a figura do diabo. Quantas vezes o diabo decreta na vida, ele decreta para muitos derrota e morte. Na vida de muitos irmãos, assim como já teve na minha vida, decreto de morte. Todos nós, irmãos, já tivemos um decreto de morte na nossa vida. Mas aí, irmãos, alguém lutou por nós. Moisés só não morreu, irmãos, claro, intervenção divina, mas porque a mãe dele teve uma intervenção da mãe dele na história. Muitos aqui, você tem que ter consciência disso, que você ainda não morreu. Olha que Deus te tirou dos rios, hein? Deus te tirou das águas, Deus te resgatou, Deus salvou você. E a gente acha que a gente já foi salvo assim, é porque teve gente que intercedeu por nós, teve uma Joquebede que orou por nós, que intercedeu por nós, que clamou por nós, que protegeu a nossa vida. A gente esquece isso. Nunca esqueça que houve uma mãe, que houve um pai, como foi na minha vida. Meus pais oraram muito, eu fui motivo de muito choro para eles, muito choro para eles. Mas eles clamavam pela minha vida, oravam, e minha mãe ia para a reunião de oração, meu pai para a reunião de oração, e orava: abençoa aquele menino, abençoa Moisés, e muitas vezes, eu só estou aqui hoje, não é porque eu tenho alguma honra, nada disso, porque teve um pai e uma mãe que orou e me colocou num cestinho, meus irmãos, porque o diabo tinha decretado derrota para a minha vida, assim como declarou para você. Quantas vezes, você também, irmãos, você é alvo do diabo. Nós somos alvo da graça de Deus, sabe disso. Mas o diabo tem sede em você. Faraó tem sede em você, quer matar você. Você só não morreu ainda porque tem igreja que ora por você. Tem uma família que ora por você. Você nunca esqueça disso. Entendeu? Tem gente que está pagando preço por você, clamando você. E nunca esqueça também, Moisés, que você foi tirado do rio. Que Deus, de uma forma extraordinária, salvou você, livrou você, e você está aqui hoje. E aí a fé desse Moisés, eu acho extraordinário, é que Moisés nasce e cresce nesse ambiente de fé, de uma mãe que não tem medo do rei, de uma mãe que fala assim: eu morro, mas eu não entrego meu filho. Isso é não ter medo do decreto do rei. Isso são pais que realmente oram e clamam: Senhor, eu morro, mas eu não entrego meu filho. Eu morro, mas não entrego minha filha. Assim, Joquebede e Aham foram um desses. Clamaram: Senhor, o rei, se o rei descobre, meu irmão, era morte para todo mundo ali, mas ela não temeu o decreto do rei. Tanto que lá embaixo também, Moisés, você vai perceber que o texto fala que Moisés também não temeu o faraó, lá na frente, porque aprendeu com a mãe, aprendeu em casa. Irmãos, é extraordinário quando a gente vai sendo ensinado nesse ambiente de fé. Ensina seu filho a exercitar fé, rapaz. Ensina, eu falei numa das primeiras mensagens, que muitas vezes a gente não cresce num ambiente de fé, assim, não é treinado a fé, as pessoas não ensinam a gente a exercer fé, as pessoas, por vezes, irmãos,
Muitas vezes, os pais bem intencionados dão todo tipo de ensino para a criança, coloca, tá, vai para grandes universidades, faz uma opção de coisa, mas aquilo que vai fazê-los vencer realmente com o Senhor, eles não ensinam. Não ensina a fé, não ensina a exercitar a fé, não ensina a confiar no Senhor, não ensinam a honrar o Senhor, não ensina a buscar o Senhor, não ensina, você tem que ensinar. Moisés aprendeu desde cedo, porque ele cresceu nesse ambiente de fé, de confiança, daquele ambiente de falar assim, eu morro, mas eu não entrego, eu vou enfrentar, mas eu não entrego, e eu vou interceder para o meu filho, interceda, clame o Senhor. Aí Moisés nasce nesse ambiente, fé para obedecer a Deus. Muitas vezes você vai estar em situação, irmãos, de trabalho, de governo, de sociedade, que você tem que decidir se você obedece ou desobedece, se você crê ou não, se eu fizer isso eu desobedeço, se eu fizer isso eu tenho que fazer isso porque isso é pecado, se eu não fizer isso como é que vai ser? Você tem que crer que Deus vai te honrar. Às vezes é uma situação que você tem que defraudar alguém, que você tem que fazer vista grossa, que você tem que roubar alguém, aí você tem uma decisão, ou perde o emprego, ou entra no conluio, ou perde o emprego, aí você tem contas para pagar, mas aí vem a situação em que você tem que decidir, eu me rendo ou não me rendo? Eu obedeço a Deus e pego as consequências ou não? Aí você tem que decidir, é fé para obedecer a Deus. Você precisa de fé para obedecer a Deus, meus irmãos. Fé para, não, meu Senhor, eu perco o emprego, eu perco o privilégio, eu sou despejado, mas eu não entro nisso. Isso é fé para obedecer. Essa mulher aqui, para salvar a família, meus irmãos, e ela enfrentou até o rei. E obedeceu. E Deus honrou. Aí Moisés cresce nesse ambiente. E cresce nesse ambiente. Olha só, o diabo estava tentando matá-lo, Moisés. Agora, ela entrega o filho. Agora a filha de Faraó está pagando a própria mãe para cuidar. O que ela faria com toda a naturalidade, agora está recebendo, meus irmãos. Deus transforma as coisas em bênção mesmo, né, meus irmãos? Deus tem a capacidade de mudar a circunstância na nossa vida. Algo que muitas vezes você está olhando assim, vou perder o filho, vai morrer, vai dar morte, não tem jeito, não tem solução. E o Faraó está descendo a espada em todo mundo. Às vezes você está achando, e eu sou o próximo a entrar nessa lista. Talvez você não esteja na lista dos despejados, dos desempregados. Talvez você esteja hoje aqui e fale assim, pastor, eu estou na marca do pênalti para ser despedido, para ser mandado embora, para ser não sei o quê. Mas aí o que você pensa que vai acabar em morte para você, Deus transforma e você vive na bênção. Porque o que seria morte, agora Deus traz e você ainda recebe para cuidar do que você faria com amor. Isso é extraordinário da parte de Deus. Mas o que aconteceu ali? Tudo isso aconteceu porque uma mulher decidiu confiar no Senhor. Essa mulher e esse pai decidiram confiar em Deus. E falaram assim, Deus vai me honrar. Aí Moisés nasce nesse ambiente de fé e começa a crescer na fé. E aí ele cresce, mais interessante que Moisés, o texto fala que ele rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ou seja, neto de Faraó. Moisés não gostava de ser chamado de neto de Faraó. Ele rejeitou isso. Ele rejeitou os privilégios de Faraó. Ele rejeitou o pecado da corte de Faraó. Ele rejeitou todas essas coisas para ser chamado de hebreu, para ser povo de Deus. Irmãos, quantas vezes nós temos que ser como Moisés? E olha que nessa época a fé de Moisés era uma fé bem pequena. Bem pequena. Moisés dizia, não, eu não quero privilégio. Eu não quero ser chamado de outra coisa, eu quero ser chamado de povo de Deus. Eu quero ser chamado de hebreu, eu quero ser chamado de povo de Deus. Não, mas não tem problema, eu quero ser chamado desse povo. Ele recusou o privilégio. Irmãos, isso é fé para obedecer. Quantas vezes nós temos vergonha de ser chamado crente, dizer que nós somos crente? Moisés fez questão de dizer, eu estou na corte, mas sou hebreu. E às vezes a gente tem vergonha de dizer que é de Jesus, vergonha de vir para a igreja, vergonha de carregar a Bíblia. Não é verdade, meus irmãos? Quantas vezes nós temos vergonha de carregar a Bíblia? Quantas vezes nós temos vergonha de andar com uma camiseta, com uma frase bacana que possa edificar os outros? Quantas vezes nós temos vergonha, meus irmãos, de cantar um hino na fila do mercado? Quantas vezes?
Aí, por vezes, a gente vê tanta gente aí andando com um som, com as músicas vagabundas por aí afora, ou então o nego na fila cantando umas músicas depravadas, e a gente, ao invés de cantar uma música boa, a gente falar, a gente se aquieta. A gente fica com vergonha. Vergonha de botar um hino bom. Vergonha, meus irmãos, de dizer que é crente. Vergonha de dizer, eu sou hebreu, eu sou de Deus, eu sou povo de Deus. A gente tem vergonha. Moisés não quis receber, Moisés abriu mão de qualquer regalia, porque era, vamos dizer assim, era crente. Meus irmãos, se você estiver numa situação em que você tem que escolher, se eu escolher isso, eu vou esculhambar o nome do Senhor. Escolha o Senhor. Abra mão de privilégios, abra mão de riquezas, abra mão do pecado por causa de Jesus. Mas para fazer isso, você precisa ter fé. Você precisa ter fé para saber que Deus te honra e te recompensa. Fé, meus irmãos, para obedecer. Aí Moisés cresce nesse ambiente. Tá? Aí lá embaixo, você vai ver a partir do verso 28, meus irmãos. Olha só. No 27, está falando da ida dele ainda, saiu do Egito porque o faraó queria matá-lo, ele tinha cerca de 40 anos. Ele fala que não temeram a ira do rei, aprendeu com a mãe. Está vendo no versículo 27? Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Acho que ele aprendeu com a mãe. Aprendeu com a mãe a não temer o rei. Essas coisas a gente aprende às vezes depois. Muitas coisas a gente aprende depois. Mas tem muita coisa que a gente aprende dentro de casa. A fé é contagiante, meus irmãos. A fé de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, contagia os seus filhos. Você sabia disso? Então como que você age? Você age por fé. Ensina seu filho a agir por fé. Moisés aprendeu a enfrentar o rei porque a mãe dele enfrentou o rei. Aprendi com minha mãe. O que você aprendeu? Aprendi com minha mãe e com meu pai. Então, essa questão familiar é excelente para treinar a fé, para a gente ensinar a fé, para a gente crescer na fé. Ensina seu filho. Ensina seu filho acerca da fé, a confiar no Senhor, a entender que Jesus muda as circunstâncias, que Deus transforma, que Jesus abençoa. Ensina seu filho a ser dizimista. Ensina seu filho a ser generoso com as coisas do Senhor. Está entendendo? Ensine, menino. Aí no versículo 28, você já vê do versículo 27, meus irmãos, para o versículo 28, tem uma diferença de 40 anos. Está entendendo? Apesar do versículo vir seguindo, do versículo 27 para o versículo 28, há uma diferença de 40 anos, porque já está falando que Moisés já está saindo do Egito, tá? Moisés tinha fugido, passou 40 anos na casa do sogro, depois Moisés com 80 anos, Deus chama ele de volta para o Egito, para tirar o povo do Egito. Aí no versículo 28, é isso, 80 anos, Moisés estava aqui. E aí você vai, pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue. Irmãos, Moisés no versículo 28 já estava em outro nível de fé do que do versículo 27. Moisés no versículo 27 tinha um nível de fé. No versículo 28 era outro nível. O que aconteceu? Foi treinado. Deus treinou a fé de Moisés. Passou 40 anos sendo treinado. Está entendendo? Moisés, mesmo com uma pequena fé, ele tentou fazer algumas coisas e não conseguiu. Aí Deus levou ele para o deserto, Midian, passou 40 anos lá. Depois ele volta para cá, ele percebeu que ele não era nada. Ele achava que era tudo, depois achou que não é nada, e Deus traz ele de volta. E agora aqui, esse momento aqui, Moisés tem outro tipo de fé, de confiança no Senhor. Quando Deus chama, ele entende o chamado e vai para libertar. É outra fé. O que acontece? Deus treina nossa fé, meus irmãos. Deus, para te preparar para a obra, antes disso, Ele treina você. Ele vai cuidar de você, Ele vai abençoar teu coração, Ele vai gerar circunstâncias para que a sua fé seja treinada, para que a tua fé cresça, para que você aprenda a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a andar por fé, a não olhar para trás, a seguir em frente. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aí você aprende a andar com Deus. Está entendendo, meus irmãos? O que aconteceu? Moisés foi treinado. Aí no versículo 28, meus irmãos, o entendimento de Moisés era diferente. Deus se revela para ele de uma forma diferente.
Na nossa caminhada de fé, tem um momento que Deus se revela de uma forma muito especial para a gente, que a nossa fé vai crescendo poderosamente. E aí o versículo fala, acha aqui embaixo, olha só, pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue. Eu quero usar essa expressão, aspersão do sangue. A aspersão do sangue foi quando Moisés foi tirar, na última praga, que era contra os primogênitos dos egípcios. Deus tinha falado para Moisés, diga o faraó, e eu vou matar todos os primogênitos dos egípcios, tanto do gado, tanto do escravo, quanto da corte. Vou matar o primeiro filho, o primogênito. E aí, Deus fala assim, agora manda, interessante isso, manda todos os hebreus, vocês vão sacrificar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, o simbolismo de Jesus, hein? Pega o sangue do cordeiro, passa no umbral da porta, na entrada da casa. Quando o anjo da morte vier para matar o primogênito, ele vai olhar e vai ver o sangue. Qual é o sinal para o anjo da morte? O sangue do cordeiro. Na casa em que estiver o sangue do cordeiro aspergido no umbral da porta, o anjo da morte não tem legalidade e poder para tocar. Ali o cordeiro hoje, o que significa isso para a gente? O sangue de Jesus. Aonde tem o sangue de Jesus? O que significava para os hebreus ali? Simbolismo de propriedade, irmãos. Escute bem, o diabo só consegue mexer naquilo que é dele e naquilo que é seu. Naquilo que é de Deus ele não toca. Você sabia disso? Você pode, não entra com a argumentação, não, tudo é de Deus. Não é assim não. Tem coisas que Deus deixou e o diabo tem domínio. O diabo só consegue tocar naquilo que ele tem domínio e naquilo que é seu. Naquilo que é de Deus, o diabo não toca. Por isso que lá em 1 João capítulo 5, fala que aqueles que são nascidos de Deus, não vivem pecando, e o diabo não toca, porque é de Deus. O diabo só toca naquilo que é seu. O diabo, quando o anjo da morte, quando chegava para matar os primogênitos, tanto da casa que for, o anjo chegava e olhava a marca do cordeiro ali, do sangue do cordeiro, ele imediatamente sabia, essa casa pertence ao Senhor, eu não posso tocar. Quando o diabo olha para a gente, meus irmãos, aprenda uma coisa, quando o diabo olha para aquele que é nascido de novo, para aquele que entregou a vida a Jesus, a gente não vê nada, mas o diabo, ele sabe que tem o sangue do cordeiro sobre a tua vida, ele não pode tocar você. Sabia disso? Ele não pode tocar. Simbolismo de propriedade, nós pertencemos a Jesus, o sangue do cordeiro, eu tenho a marca de Cristo em mim, eu fui selado pelo Espírito Santo, o diabo não pode tocar na minha vida, ele não tem autoridade para tocar, ele não tem condições de me tocar. Pastor, e Jó? Irmão, foi outro princípio, foi outra coisa, Deus permitiu provação para ensinar Jó uma coisa maior. Mas o diabo não pode tocar na gente, porque nós somos do Senhor. O diabo toca no que é seu. O que é seu, ele toca. Tem um simbolismo interessante, eu vi o pastor Luciano fazer uma ministração sobre dízimo, que ele fala assim, dízimo, simbolismo de redenção. E ele usou uma expressão muito jovem, ele fala assim, quando nós entregamos o dízimo ao Senhor, nós estamos dizendo que é do Senhor. O diabo não pode tocar. Por isso que o Senhor fala lá em Malaquias, que quando nós entregamos o dízimo, ele fala assim, eu repreenderei o devorador, porque o devorador só pode devorar aquilo que é seu, o que é de Deus o devorador não rouba. Quando a gente é fiel, o diabo não pode tocar. Ele não pode tocar naquilo que é de Deus. Irmão, vai se meter com Deus, com o Senhor, jamais ele se mete. Mas muita gente fala, eu não entrego nada, eu vou não entregar coisa para pastor, pois eu não quero saber de nada não, aí isso é meu, eu faço, pois é seu, e se é seu, o diabo tem domínio, ele pode tocar no que é seu, ele não pode tocar no que é Deus, que é de Deus. Sabe por que ele não pode tocar? Sabe por que o diabo não toca naquilo que é de Deus, naquilo que nós consagramos a Deus? Porque tem a marca do cordeiro sobre a vida. Isso é fé para obedecer. Isso é exercer fé.
Saber que eu entreguei e consagrei ao Senhor, o diabo não vai poder tocar. O diabo não toca. Você consagrou ao Senhor a sua vida? Consagra ao Senhor. Você já consagrou a sua casa? Já passou, pega um óleo da unção, a Gilson distribuiu uns óleos aí para as irmãs, para os irmãos. Pega um óleo da unção e passa assim, num simbolismo assim, Senhor, essa casa é consagrada ao Senhor, e o diabo não pode entrar aqui. E ele não pode, sabe por quê? Por isso que é extraordinário quando a gente vai começar qualquer coisa e a gente consagra ao Senhor. A gente está dizendo, Senhor, pertence a Ti. E o diabo não vai entrar aqui. Na tua casa tem o símbolo do Cordeiro? Tem a marca do Cordeiro na tua vida? Tem, irmão? Na tua vida tem a marca do Cordeiro? Irmãos, a gente não tem que ter medo do diabo, não é presunção. Ah, diabo, não é disso não. Sabe por quê? Eu tenho a marca do Cordeiro na minha vida, o diabo não pode tocar. Ele não pode tocar, eu sou propriedade de Jesus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo exclusivo de Deus. Meu irmão, o diabo não toca em mim. Ele não pode tocar. Não é porque eu sou... Irmão, escute bem, o diabo não toca na gente, não é porque não, você não toca porque você ora, você não toca porque você lê a Bíblia, você não toca porque você jejum, não é disso não. O diabo não toca na gente, meus irmãos, porque nós temos a marca do Cordeiro na nossa vida. O anjo da morte vem para tocar no primogênito, quando ele olhava lá, via a marca do Cordeiro. Aí o texto fala que o anjo passava por sobre a casa. Por isso que vem a expressão Páscoa. Páscoa quer dizer, uma expressão hebraica que quer dizer passak, que quer dizer passar por cima. Páscoa nada mais é quando o anjo veio para matar, trazer morte à sua casa, mas viu o sangue do Cordeiro, e ele teve que passar por cima da sua casa, ele não pôde tocar na sua vida. Páscoa é lembrar que o anjo da morte não pode tocar na nossa vida. Está entendendo? Então, nesse simbolismo, irmãos, quando nós consagramos a Deus as coisas, nós sabemos, o diabo não pode tocar. Quando eu entrego meu dízimo ao Senhor, eu falo assim, Senhor, tudo é teu. Porque a hora que eu falar assim, é meu, lascou, se é meu, o diabo toca. Mas eu falo assim, tudo é de Deus. Tudo que você tem é de Deus? Amém. De verdade? Irmão, entrega, consagra o Senhor, o diabo não vai poder tocar. É simbolismo de propriedade. O diabo não pode. Você vai começar alguma coisa? Chame alguns irmãos lá, ore, consagre ao Senhor. Consagrar é entregar para Deus. Pastor, entreguei meu filho, consagrei meu filho a Jesus. Se você entregou seu filho aqui na casa do Senhor, então você pare de dominar seu filho, deixa ele ser pastor, deixa ele ser missionário, deixa ele ir para a China, deixa ele ir para a África, deixa ele para onde ele for. Porque tem muitos pais que consagram o Senhor, mas a hora que o menino quer vir para a igreja, está demais na igreja, menino. Sai da igreja. Vive na igreja. Eu conheço pessoas que para punir filho falam assim, não vou deixar tu ir na igreja. Eu conheço gente que estava enraivado com os filhos, aí ao invés de quebrar o celular, quebrar o computador, aí lá fazer o que lá? Deixar com fome, não sei se isso é bom, mas é lá, fazer aquela coisa, dar uma coça, bater, sei lá. Já sei que é a tua punição, não vai para a igreja. Isso é punição, meus irmãos. Você está colaborando com o inferno. Está colaborando com o diabo, rapaz. Tudo que nós estamos fazendo é tentando trazer teu filho para a igreja. E tudo que você faz é tirar teu filho da igreja. Quantas vezes, meus irmãos, se às vezes a gente colabora com o inferno. Os irmãos se doando aí com os filhos. Eu quero dar uma palavra boa aqui para os irmãos. Os irmãos aí na cela dos moços, das moças aí, da rapaziada, faça tudo que você puder para trazer seu filho. Traz seu filho, investe seu filho, as moças estão aqui, os rapazes estão aqui para investir na vida do seu filho, querendo abençoar, e às vezes para você trazer o seu filho, você acha que você está fazendo um favor para a gente. Você não está fazendo favor para a gente não, meu irmão. Você não faz favor para a igreja, trazendo seu filho, gastar gasolina. Você está fazendo um favor para você mesmo. Você está abençoando seu filho, então para de botar obstáculo para trazer seu filho, sua filha, sua ninhada para a igreja. Dê graças a Deus que tem uma igreja que ama, está cuidando dos seus filhos, ensinando, investindo. Essas crianças que não ganham nada para isso.
trabalham, estudam, vem correndo do serviço, suado, chega aqui com fome. As meninas vêm direto do serviço, com fome, para vir direto para a igreja, para cuidar do seu filho, ensinar seu filho. E muitas vezes os pais acham que você está fazendo um favor para a gente. Você não está fazendo um favor para a gente. Você aprenda isso. Invista no seu filho, antes que o devorador invista e ganhe seu filho, rapaz. Está entendendo? Já falei muitas vezes, filho, não investe, compra roupa, compra tudo para filho, mas não compra uma Bíblia, não compra um DVD bom, não ensina o filho, não investe na vida espiritual do filho. Vista nele, rapaz. Já falei, compra a Bíblia, crente tem que ter Bíblia. Carrega a Bíblia, mostra a sua Bíblia, sua vida. Ó, minha filha, isso aqui é uma Bíblia para você. Vamos lá, chama seu filho, vamos lá na loja comprar uma Bíblia. Escolhe aí, minha filha, uma Bíblia boa aí para você. Ensina seu filho. Mostra, pá. Seu filho passando vergonha junto com os outros meninos porque não tem Bíblia. Não é porque não tem dinheiro, não. É vergonha. Fé para abençoar, gente. Você está brincando com o mundo? Lá no capítulo 12 de Apocalipse fala assim: que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, porque o diabo veio com toda a fúria contra eles, porque sabe que lhe resta pouco tempo. O diabo tem vindo com toda a fúria sobre a população, principalmente sobre a igreja, para arrebentar. A nossa salvação é porque tem o sangue do Cordeiro na nossa casa. Coloca o sangue, clame pelo sangue. Aqui não, você não vai poder entrar aqui, você não entra, porque aqui tem o sangue do Cordeiro na minha vida. E o texto fala que pela fé ele fez o sangue, ele aspergiu o sangue do Cordeiro. Nosso sangue. Coloca a propriedade aqui não, isso aqui é do Senhor. Não joga, não abra mão daquilo que é de Deus. Você fez voto com Deus? Já fez voto com Deus? A Bíblia fala assim: se fizer, cumpra. Se você não fez, agora se você fez, não tarde em cumprir votos. Se você fez um voto acerca dos seus filhos, eu consagrei a Jesus, então entrega para Deus. Deixa Deus cuidar. Deixa esse menino morar na igreja. Deixa ele amar a música. Deixa ele amar a obra do Senhor. Invista no seu filho. Irmãos, em nome de Jesus. Tá bom? A gente está terminando. Então, um dos segredos extraordinários que Moisés fez pela fé foi aspergir o sangue. Entenda que o sangue do Cordeiro protege a sua vida, protege o seu casamento. Eu tenho o sangue do Cordeiro na minha vida, ele não pode tocar na minha vida. Está entendendo? Em nome de Jesus. Ele toca naquilo que é seu, naquilo que é dele, mas naquilo que é de Deus, ele jamais vai tocar. Se aproprie disso. Tome posição disso. Aqui não, Satanás. Aqui tu não toca. Tu não tem nada aqui. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Pode colocar uma placa bonita lá. Aqui tem o sangue do Cordeiro. Ele não pode tocar. Pode fazer macumba. Pode fazer o que quiser para você. Está na presença. Agora, tem muita gente que às vezes quer o sangue do Cordeiro, mas eles mesmos levam pecado para dentro de casa. Ô, meu irmão. Abre lá, toca qualquer tipo de música, qualquer tipo de filme, qualquer tipo de coisa. As pessoas entram lá, as pessoas bebem lá, leva cervejada para a tua casa, e você deixa. Não deixa. Ô, meu irmão, lá quem manda na porta da frente da sua casa é você. Está entendendo? Lá é você, aqui não entra. Aqui não. Aqui tem o sangue do Cordeiro. O diabo não entra, não vai ser. Às vezes o diabo consegue entrar através de um parente, de uma pessoa amiga. Você fica com medo de falar alguma coisa, você tem que se impor. Não, aqui não, rapaz. Aqui na minha casa não pode. Aqui não. Aqui tem o sangue do Cordeiro. Quem manda lá é você. Está entendendo? Aqui pertence a Jesus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. O Senhor tem ciúme de mim. Está entendendo? E aí, uma última coisa que eu queria falar para você. No verso 29 fala assim: pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-los, morreram afogados. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Primeiro, eu estava preocupado com esse texto, eu falei assim: Senhor, aquele povo lá incrédulo, mar vermelho, eles pela fé, Senhor, como é que foi isso, Senhor? Mas aí veio a ministração no meu coração. Não, escute bem. O povo atravessou.
Quem abriu foi Moisés. É diferente. A fé que Moisés exerceu abriu o mar. O povo só fez atravessar. É diferente. E uma última coisa, irmãos. Nesse texto aqui, ele fala que os egípcios, que o povo do mundo tentou fazer o que o povo de Deus fez. Jamais um ímpio conseguirá fazer o que o povo crente faz. Tem coisa que só o povo da fé consegue fazer. E atravessar o Mar Vermelho é para quem tem fé em Jesus, está entendendo? É para quem crê no Senhor, está entendendo? Povo incrédulo nunca vai fazer o que só o povo de Deus faz. Acaba morrendo afogado. Não tem como fazer. Mas confie no Senhor, pela fé obedeça ao Senhor, creia no Senhor. Se Deus fala assim, abre o mar, Moisés, abre o mar. Se o mar já está aberto, pela fé de outra pessoa, atravesse o mar. Mas pela fé, exercite fé, cresça na fé, diga para o Senhor, Senhor, eu quero o sangue do Cordeiro na minha vida, deixa Jesus entrar no teu coração, o diabo não pode tocar, consagre tudo que você tem ao Senhor, Senhor, tudo que é meu. Chega em casa, coloque as mãos assim, ó, Senhor, isso aqui é teu, Senhor, a minha casa é tua, Senhor, meu dinheiro é teu, meu carro é teu, meus filhos são teus, meu marido é teu, minha esposa é tua, tudo aqui é teu, as cadeiras são tuas, tudo é teu, Senhor. Tudo. Fogão é teu, geladeira também. Verdade, meu irmão? Consagra a geladeira a Jesus, consagra tudo, Senhor, a dispensa é tua, o meu guarda-roupa, Senhor, meu guarda-roupa é teu. É de Jesus teu guarda-roupa? De repente é hora de você mudar umas roupas que tem lá, hein? É, né? Vou levar para o bazar, é negativo. Tem coisa lá que você mudar, irmão. Tem umas roupas lá que, vou dizer, hein? Então, se é de Deus, diga para o Senhor, Senhor, abre o teu guarda-roupa, Senhor, é tudo teu. Então, você vai dizer, então é meu? Então, joga essa aí fora, joga essa aqui também, joga esse cinto fora. Joga isso aqui, joga esse abadá que quando tu era incrédulo, tu usava, agora tu não usa mais. Sabe aquele abadá que tu continua guardando ele, da época que você era incrédulo? Joga fora. Joga fora. Aquela imagem que você tinha, que tua mãe te deu, que teu pai te deu, que você não consegue se livrar, joga aquilo fora. Bebida, irmão, casa de crente não pode ter barzinho não, hein? Antigamente era muito comum ter barzinho, né? Os crentes botavam barzinho, botavam taça, é só de enfeite. O que é isso, rapaz? Tá maluco? Ei, olha lá, coisa errada, joga fora. Olha na tua carteira lá as coisas que são ilícitas. Esse dinheiro aqui foi fruto de roubo, precisa jogar fora. Foi fruto de engano. Eu disse que a coisa era uma coisa, mas não é. Foi mentira. Restituição, você tem que se ressarcir, você tem que entregar. Consagra ao Senhor tua casa, consagra ao Senhor tua dispensa. Senhor, aqui é tudo teu. Aí se é teu, você vai poder compartilhar melhor. Se não é teu mais, é de Deus. Deus tem um coração muito aberto. Ele gosta de compartilhar as coisas com quem precisa. Está entendendo? Então coloca o Senhor. Se você consagrar o teu, chega lá, Senhor, eu quero consagrar esse computador do Senhor aqui, ó. Do Senhor, então quer dizer que alguns sites você não pode mais, né, meus irmãos? Não é? Tem alguns programas que não dá mais, não, né? Jesus não está vendo aquelas coisas mais, não, meu irmão. Jesus parou, não vê mais, não. Jesus não vê aquelas coisas, não. Então, as mudanças precisam ser feitas na vida da gente. Por isso que tem uma coisa muito interessante a respeito de propriedade, não é essa nossa mensagem. Eu vou falar em outra época, mas é um simbolismo muito grande. Por que eu, por exemplo, sou contra, não é que eu sou contra, mas porque a Bíblia é contrária, por exemplo, à prática da tatuagem. Primeiro que lá em Levíticos fala, não tatue seu corpo. Não faça cortes no seu corpo e não faça tatuagem no seu corpo. O princípio de tatuagem, meus irmãos, quando começou a questão da tatuagem na história,
era pelo caso, qual o sentido daquilo? Não é o desenho em si, só. É porque quando a pessoa fazia, sempre há derramamento de sangue, simbolismo de propriedade. Você sabia disso? Tatuagem, lá em Levítico fala que não deve fazer. E quem faz, na época que foi instituída a tatuagem, há derramamento de sangue. E a ideia de se fazer tatuagem é que quando houvesse um derramamento de sangue, simbolizasse que você tinha uma relação, que você era propriedade de um Deus pagão. Por isso que a gente não faz tatuagem. Está entendendo? Por exemplo, piercing. Piercing, irmãos, cada piercing em área de um corpo quer dizer que você está fazendo, é uma brecha, é uma abertura, é uma adoração a um tipo de Deus hindu. Você sabia disso? Simbolismo de propriedade. A quem você pertence? Se você tem, Senhor, em nome de Jesus, eu era uma besta e fiz. Mas agora eu sou do Senhor. Eu quero cancelar, eu quero repreender tudo que foi, todo sangue que foi derramado por conta de Deus pagão. Mas a partir de hoje, Senhor, não serve mais para mim. Se você tem piercing, até tem gente que bota piercing em lugares que só... deixa para lá. Cada piercing, em cada lugar, é um simbolismo de um Deus hindu e são milhões de deuses. Depois eu vou trazer uma palavra bem mais aprofundada sobre piercing e tatuagem, mas o princípio é esse, que você está servindo, que você é propriedade desse Deus. Por isso que não se deve fazer tatuagem. Se você tem, para por aí, acabou, peça perdão, fala, Senhor, eu não quero mais, eu sou do Senhor, a única marca que vai ter na minha vida é a marca do Cordeiro sobre mim. Aí você, pastor, se eu botar uma cruz bem bonita aqui assim na minha testa, em Jesus, nada de botar testa, é o mesmo princípio, não é a figura, é o simbolismo do derramamento de sangue quando foi feito, significa que você foi instituído como uma prática a um derramamento de Deus pagão. Tanto que teve uma época, acho que foi na segunda Guerra Mundial, de Hitler, né? Uma das coisas que ele fazia para os judeus, ele matava os judeus, e uma das coisas para dizer que aquele pertencia a ele tinha uma espécie de um ferro quente, que ele batia nos judeus e criava uma marca, para dizer que aqueles judeus eram propriedade de Hitler. Simbolismo de propriedade. Esse simbolismo, irmãos, é muito forte. E muito forte quando se trata de derramamento de sangue. Irmãos, derramamento de sangue é algo poderoso na nossa vida. E nós temos que que Deus abra o nosso entendimento pelo Espírito Santo a respeito do derramamento de sangue. O diabo desde sempre tenta imitar as coisas de Deus. Quando Deus institui o sangue do Cordeiro, que foi derramado por nós, irmãos, mais ainda, mais uns 5 minutos aqui da minha mensagem, desde Adão, você lembra quando Adão e quando Eva pecaram? Eles se sentiram envergonhados, viu que estavam nus, eles fizeram uma roupa de folha de mato, para cobrir a nudez, que eles viram que estavam nus. Mas as folhas secavam, não era paliativo, não dava para fazer nada. O que Deus teve que fazer? O texto fala que Deus fez uma roupa de pele de animais. Se pegou uma pele de animal, houve o quê? Derramamento de sangue. Desde lá de trás está dizendo que o pecado, para ser coberto, precisa de derramamento de sangue. Simbolismo de Jesus. E desde lá de trás o diabo vem caminhando com derramamento de sangue também. O diabo pede derramamento de sangue. E uma dessas coisas a respeito de tatuagem diz respeito ao derramar do sangue quando é feito. Por conta era uma prática pagã de derramamento de sangue. Está entendendo? E a Bíblia, lá em Levíticos, capítulo 19, também fala, não faça cortes no seu corpo pelos mortos, nem tatuagem em si mesmo, eu sou o Senhor. Só você ler a palavra do Senhor lá em Levíticos. E também lá em Jeremias vai falar a mesma coisa. E mais, a história vai dizer que era uma prática pagã. Se eu fosse você, eu nunca mais faria, porque a única marca que deve ter na sua vida é o sangue do Cordeiro sobre você. Está entendendo? E mais nada. Nós somos de Jesus, nós temos a marca do Cordeiro em nós. É essa marca que protege a gente, é esse simbolismo que protege. E você tem que fazer isso pela fé.
Pela fé a gente atravessa o mar vermelho. Pela fé a gente diz não quando precisa dizer não. Pela fé a gente obedece quando precisa obedecer. E Deus honra a obediência da gente. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos parar por aqui. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Fique de pé. Nós vamos orar. Glória a Jesus, meus irmãos. Fecha teus olhos. Vamos orar. Olha o Senhor e fala: Senhor, assim como Moisés que pela fé aspergiu o sangue, Senhor, nessa noite também, Senhor, eu peço que em nome de Jesus o sangue do Cordeiro seja derramado sobre os umbrais da minha porta, para que haja proteção. Fortalece a minha fé para obedecer, Senhor. Eu preciso obedecer o Senhor. Eu preciso dizer não. Talvez você precisa ter enfrentamento com autoridades, enfrentamento com coisas, mas você não está tendo fé, você não está tendo coragem para isso. Talvez você está cedendo demais às coisas. Tipo, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso exercer a fé. Senhor, eu quero pela fé nessa noite pedir o sangue do Cordeiro em primeiro lugar sobre a minha própria vida. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas sobre a sua vida não tem sangue do Cordeiro. E como que acontece isso? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o sangue do Cordeiro é derramado sobre as nossas vidas. Isso quer dizer que agora nós somos de Cristo, que nós somos nascidos de Deus, que o diabo não pode tocar na gente, que nós somos propriedade de Jesus. Nós estamos dizendo isso para Ele. Por isso que lá em Números 23 diz que contra Israel não há encantamento. Que o Senhor é nosso escudo, é nossa fortaleza. Pode fazer macumbaria, pode fazer trabalho, faça o que quiser. O sangue de Jesus nos cobre. E Ele não se aproprie disso. Tome posição do sangue do Cordeiro. Aqui é o sangue do Cordeiro sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Senhor, tudo isso aqui, Senhor, é Teu. A minha casa é Tua. Os bens são Teus. Eu só estou tomando conta, Senhor, mas é tudo Teu. Minhas finanças são Tuas. Meus filhos são Teus. Meu carro é Teu. Minha casa é Tua. O meu negócio é Teu, Senhor, é Teu. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre a minha vida. E eu quero orar por você que nessa noite ainda não entregou sua vida a Jesus. Talvez você não soubesse que há tanta bênção nisso. Mas talvez você esteja afastado de Jesus, ou você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. O sangue do Cordeiro não está sobre a sua casa. A sua casa está desprotegida ainda. Mas você não quer andar mais desprotegido. Você entende que precisa do sangue do Cordeiro sobre a tua vida, sobre a tua casa. E você quer entregar sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Jesus nessa noite. Deus te trouxe para dizer isso aqui. E eu quero orar com você. Está todo mundo orando. Olha que é um momento muito especial para a igreja. É um momento de batalha, meus irmãos, poderosos. E você que quer entregar sua vida a Jesus, e está dizendo para mim: pastor, eu quero que o sangue do Cordeiro cubra a minha vida, cubra a minha casa. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero que você levante sua mão onde você está. Pastor, em nome de Jesus. Há alguém com a gente? Fala assim: Deus abençoe em nome de Jesus, querida. Há mais alguém? Fala assim: pastor, antecipa, eu ver assim, só para eu ver você. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero que Deus abençoe em nome de Jesus. Há mais alguém? Fala assim: ora assim, pastor, ore por mim. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, cubra com teu sangue em nome de Jesus. Cubra minha casa, cubra minha vida. Cubra-me, Senhor, com teu sangue, com o sangue do Cordeiro. Há mais alguém? Mais alguém com a gente? Há mais alguém? Quero orar com você que é crente, que Deus mexeu com você a respeito da fé em alguma área. Você já tem o sangue do Cordeiro, mas nessa mensagem toda que falamos sobre tantas coisas, você gostaria que eu orasse pela sua vida. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Não importa se já tinha vindo antes, vem novamente, quero orar por você em nome de Jesus. Alguma coisa que você gostaria de orar por você? Vem cá, quero orar por você. Assim, pastor, eu quero que você ore por mim. Nesse propósito que Deus mexeu no meu coração. Deus, talvez o Espírito Santo tenha mexido no seu coração em alguma área na sua vida, que você tem que fazer uma decisão, que você tem que acertar a coisa. Talvez você venha caminhando na igreja, mas tem alguma coisa que você precisa acertar. Você precisa se desprender.
Você precisa abrir mão, você precisa... Sei. Aí Deus falou ao seu coração. Deus falou ao seu coração acerca de alguma coisa. Pela fé. Glória a Jesus. Isso. Deus, você já é crente, você tem o sangue do Cordeiro, mas a palavra pela fé, para obedecer, você mexeu com você em alguma área. Vem aqui, não tenha vergonha, não tenha medo, eu quero orar para você. Pode vir. Em nome de Jesus. Em nome de Cristo. Ó Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós tomamos posição, Senhor, no sangue do Cordeiro, Senhor. Diabo não nos pode tocar. Somos propriedade tua. Os nossos bens são teus, nossa casa é tua, nossa família é tua, Senhor. Os filhos são teus, Senhor. A gente não pode dominar mais que o Senhor domina. E nós queremos entregar para o Senhor nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos exercer fé. Os irmãos precisam exercer fé em algumas áreas. Fé para obedecer, para afirmar, para enfrentar algumas situações. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha de forma extraordinária nessa noite, sobre a vida dos irmãos. E que teu Espírito Santo nos mova poderosamente em nome de Jesus. Naquilo que o Senhor falou no nosso coração que precisamos fazer. Precisamos falar. Precisamos dar uma palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Talvez exista um mar vermelho na vida de muitos irmãos aqui. Senhor, é pela fé. E o Senhor manda a gente marchar. Siga em frente, Moisés. Siga em frente. Deus nessa noite disse para você: siga em frente, Moisés. Siga em frente. E você precisa seguir em frente. Mas talvez o mar esteja fechado, mas você precisa seguir em frente. E pela fé você vai obedecer em nome de Jesus. Você vai obedecer em nome de Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, só você que é povo de Deus pode fazer o que incrédulo nenhum poderá. Você é propriedade de Deus. A fé habita em você. Exerça a fé em nome de Jesus. Eu quero abençoar você. Essa situação que você veio colocar diante do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abra um caminho. Que Deus te dê uma solução. Que Deus mostre um caminho no meio do mar. O Senhor abrirá esse mar para você em nome de Jesus. Assim como Joquebede viu uma sentença de morte sobre a vida de Moisés, e o que era a sentença de morte se transformou em bênção na vida deles. Meus irmãos, talvez haja uma sentença de morte sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O diabo lançou uma sentença de morte, mas há uma sentença de vida para você. Há uma provisão de vida para você. Há escape para você. Meu irmão, quando Deus está agindo, irmãos, até o inimigo que se levanta, ele acaba te servindo. Até o diabo tem que se render. Até o diabo teve que pagar para Joquebede. Porque é assim que Deus faz. Quando nós honramos a Deus, Deus coloca até o diabo debaixo dos nossos pés. E vai se submeter a gente. Honra ao Senhor, obedeça ao Senhor. Atitude de fé, de obediência ao Senhor. Se submeta ao Senhor. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Porque tem sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Tem sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Se aproprie disso. Tome posse disso. Tome posição disso. Eu abençoo você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Eu vou pedir que um dos irmãos pegue o nome da nossa irmã Jéssica. Pega o nome dela. É a irmã da Deus, que é a Daura. Isso, a Raimunda. Deus abençoe. Dê um abraço ao seu irmão que está perto assim de você, meu irmão. Tem o sangue do Cordeiro lá. Tem provisão de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem cá, pessoal do louvor. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Nós temos um selo de vitória sobre a nossa vida. Amém, irmãos?